Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Elias do canal Passando Imigração para mais um Passando Imigração News. No Passando Imigração News a gente traz para vocês aqui as últimas notícias da Irlanda, tá? E eventualmente de outros países aqui da Europa, mas normalmente Irlanda, e hoje não é diferente, hoje é sobre a Irlanda. Então o que a gente vai falar hoje? Vamos falar sobre as mudanças que estão sendo propostas aqui, estão sendo discutidas na Irlanda, mudanças em relação à imigração. E qual é o impacto disso para as pessoas, para os brasileiros, né, que estão querendo imigrar, que estão se planejando para imigrar aqui para Irlanda e também outros tipos de imigrantes ou buscadores de asilo, enfim, vamos discutir um pouco aqui o que está sendo proposto, o que mudou, para você ficar por dentro, porque você já deve ter visto aí durante a semana. Desde a segunda-feira estão saindo notícias aí falando que vai haver mudanças em relação aos vistos de estudante e que o intercâmbio vai acabar, as escolas vão fechar e tudo mais, né? Assim, então, talvez você tenha ouvido falar alguma coisa sobre isso, então a gente está aqui para esclarecer um pouco, para ir um pouquinho mais a fundo do que simplesmente a manchete, tá, gente? A manchete, com certeza, vocês já devem ter visto, talvez, perfis aí de Instagram, como principalmente o Boulder, né? O Boulder é uma fonte de notícias muito boa aqui sobre a Irlanda, tá? Então, se você quiser informação em praticamente tempo real aqui sobre a Irlanda, eu aconselho vocês a seguirem lá o Boulder no Instagram, tá bom, gente? Não só o Boulder, mas o irlanda.com também, tem o outro perfil que é o Your Name, You're From também, e trazem notícias aí de forma mais rápida. Aqui a nossa ideia é trazer um pouquinho mais aprofundado. Então, começando aqui, gente, o que aconteceu? Essa semana o ministro da Justiça aqui da Irlanda, né, tinha dado uma entrevista falando que estão discutindo, né, no governo mudanças em relação as regras aqui para a imigração para a Irlanda, isso tanto para quem é buscador de asilo, que vai aplicar eventualmente para uma cidadania, ou para as pessoas no geral que estão querendo vir aqui para a Irlanda, né? Por que eles estão discutindo isso agora, né? Porque teve mudanças recentes, muito recentes aqui no Reino Unido, então tudo que acontece no Reino Unido, que é aqui do lado, né, acaba reverberando por aqui e o pessoal aqui da Irlanda é obrigado a se mexer quando acontece alguma mudança grande lá, né? E no Reino Unido houve mudança, né? Eles ampliaram os tempos aí necessários para você poder aplicar para cidadania e teve uma série de mudanças aí. Se vocês querem saber das mudanças do Reino Unido, eu aconselho vocês a procurarem o canal Na Vibe. Tem um canal chamado Na Vibe aqui, que são de brasileiros que já moram há muitos anos lá na Inglaterra, né? E eles têm sempre notícias bem aprofundadas aí sobre o assunto. Mas aqui a gente vai se manter na Irlanda, tá? Então o que aconteceu? Estão discutindo. E hoje mesmo, né, a primeira notícia que veio sobre isso foi na segunda-feira, né, de que estavam discutindo aí, que poderiam rever várias regras, inclusive regras sobre intercâmbio das escolas de inglês aqui, né, os vistos de estudante para estudantes de inglês. Então, hoje, quarta-feira, né, quando eu estou gravando esse vídeo, eu estou gravando agora quarta à noite, agora é por volta das 6 da tarde, mas já está escuro pra caramba aqui, né? Foi publicado, já está publicado aqui, eu vou deixar na descrição, já está publicado no site do governo, aqui no gov.ie, a notícia de que o ministro recebeu aprovação do governo para poder endurecer aqui a legislação de imigração do país e para introduzir novas regras para quem busca asilo e também para quem busca obter uma naturalização, né, uma cidadania irlandesa. Os principais aspectos aqui que já houve a sinalização de que vão mudar, né? Principalmente provavelmente até final do ano já vão publicar essas novas regras, né? Tem umas que já vão entrar meio que já nos próximos dias, pelo que eu entendi aqui, né? Já vai entrar em vigor, mas elas dizem respeito principalmente aos buscadores de asilo, tá? Não tem nada aqui sobre estudantes de inglês, tá? Ou outras situações aqui. O principal é mais buscadores de asilo e regras mais duras para reunificação familiar para quem está aqui como aplicante de asilo recebendo o benefício do governo, tá? Porque, por incrível que pareça, quem está com status aqui de refugiado, por exemplo, né? Ele precisa permanecer aqui durante 3 anos e ele já pode pedir a sua naturalização irlandesa. E a gente sabe que para todas as outras pessoas, né? Digamos, pessoas que estão com visto de trabalho aqui, por exemplo, né? Você precisa estar com esse visto de trabalho, uma residência aqui na Irlanda por pelo menos 5 anos antes de você poder pedir. Por algum motivo, os refugiados tinham esse benefício de que eram 3 anos, agora estão aumentando para 5. Então vai ficar igualado às demais pessoas, tá? Então fica 5 anos aí para poder pedir a naturalização e também vai ter regras específicas assim de que a pessoa antes de aplicar para a cidadania, né, ela não
vai poder ter recebido certos auxílios do governo nos últimos 2 anos antes de poder pedir o auxílio, tá? Então, são regras que vão endurecer, que vai ser mais difícil para as pessoas conseguirem a cidadania, e também tem regras aqui mais duras para as pessoas conseguirem trazer seus familiares para a Irlanda, tá? No caso desses buscadores de asilo e tudo mais. Por outro lado, né, tem algumas mudanças aqui que vão ser mais até positivas, né? Por exemplo, tem um item aqui que diz que, por exemplo, os familiares entre 16 e 18 anos, as pessoas aqui que têm permissão de trabalho vão poder trabalhar. Então tem algumas mudanças aqui, ainda não está tudo 100% detalhado, tá? Isso ainda vai ser discutido pelo governo, eles vão ter que chegar, redigir mesmo, né, toda a legislação, mas boa parte aqui já, nesse site aqui, se vocês quiserem ler com mais detalhes, tá tudo bem especificado aqui, dá para entender bem tranquilo a direção que o governo está tomando, que é basicamente, tá, de forma resumida, endurecendo as regras para que reduza, né, a quantidade de imigrantes e, né, de buscadores de asilo, porque a gente sabe que assim não são só refugiados de guerra, né, que se mudam aqui para a Irlanda ou para outros países aqui da Europa. A gente tem muitos imigrantes econômicos, né, são pessoas que vêm de países que não estão em guerra nem nada do tipo, mas eles vêm para cá buscando uma vida melhor, né? E quando eles chegam aqui, muitos deles acabam aplicando para benefícios sociais e por eles aplicarem para asilo, dizendo que eles estão fugindo de alguma situação complicada, eles são impedidos de trabalhar, eles não têm permissão para trabalhar, mas ao mesmo tempo eles recebem os auxílios daqui do governo. Então o governo quer barrar isso, porque a população já faz bastante tempo já que está incomodada com isso, né? Porque são são recursos do governo que acabam indo para essas pessoas, né? E que não tem um retorno dessas pessoas, elas acabam não se incluindo aqui na sociedade, né? Elas não contribuem também com impostos e tudo mais, então acabam ficando aqui sendo sustentados pelo governo, tá? Então, a ideia aqui dessas reformas é justamente diminuir isso. Mas também o ministro, na entrevista que ele deu aqui, ele citou também a redução da imigração no geral, tá? Então, eles não vão só mudar as regras para quem busca asilo, né, e para quem é refugiado. Até porque essas regras que eles estão mudando aqui não é só a Irlanda que está fazendo, a Europa inteira, tá? Todos os países aqui que fazem parte da União Europeia estão tentando entrar em alguns acordos aí para poder chegar em legislações parecidas, assim, né, em relação a principalmente esse fluxo de refugiados e buscadores de asilo que estão tendo por aqui, tá? Mas ele já sinalizou aqui, o ministro, de que existe a vontade de diminuir a imigração no geral. Então, assim, ele citou que eles estão analisando também especificamente a situação dos vistos de estudante para os estudantes de língua inglesa, então os programas de intercâmbio. Ele citou aqui que a Irlanda recebe cerca de 60 mil aplicações de visto de estudante para esse tipo de estudante aí por ano, né? E que a ideia seria reduzir esses números. Ele não especificou como que eles pretendem diminuir isso. Se seria, por exemplo, limitando a quantidade de vistos por ano, não foi falado, ou acabando com a possibilidade do estudante poder trabalhar, né, como já aconteceu no Reino Unido há uns anos atrás, ou eventualmente, sei lá, se eles vão seguir um caminho semelhante ao que aconteceu com a Austrália, que a Austrália, você, para poder ir como estudante lá, você precisa aplicar para um visto antes de chegar no país, né? Você aplica, eles analisam e veem, né, se aprovam o seu pedido ou não. Então, eles barram muita gente, por exemplo, que já tem uma certa idade, acima dos 30 anos ou 35, né? Dificilmente eles vão aprovar um visto de estudo para uma pessoa nessa situação. E tem outros critérios também que eles utilizam, né? A Irlanda não faz nada disso, né? Que basta você comprar o curso e estar com a documentação correta, você entra sem problema. Mas há uma sinalização de que isso está para mudar, tá, gente? Mas também não adianta ficar desesperado, tá? Achando que, ai meu Deus, o intercâmbio acabou, eu já comprei, estou para embarcar daqui a alguns meses e vai mudar. Essas mudanças, assim, quando dizem respeito a coisas que têm bastante impacto, assim, por exemplo, tem muitas escolas aqui, que tem muitos funcionários, né? Então, se você simplesmente acabar com o intercâmbio ou inviabilizar ele de uma forma muito rápida, você vai ter um problema relevante aqui, né? Com pessoas perdendo emprego e tudo mais. Então, acho que isso não vai ser feito de uma forma tão apressada, assim. Acho que vai ter um período de adaptação, provavelmente, né? Em que eles vão dar a mudança dessas regras, assim, vão avisar com antecedência, né? Para as pessoas poderem se programar. Mas é importante, né, essa declaração do ministro, porque eles não tinham falado nada a respeito disso até uns tempos atrás, né? Porque, assim, desde que eu cheguei aqui, eu já estou
4 anos praticamente aqui na Irlanda, né? A gente já viu várias mudanças em relação ao aumento da comprovação financeira, mas o aumento da comprovação financeira não quer dizer que eles estão querendo barrar a imigração com isso, né? Eles só estão querendo reajustar o valor que a pessoa precisa trazer para poder se adequar ao custo de vida, que aumentou muito aqui, né? Está muito alto o custo de vida, né? Então, não quer dizer necessariamente que estão querendo barrar a imigração, mas agora ele falou, tipo, especificamente, queremos diminuir a quantidade. Como isso será feito, não sabemos. Mas vamos ficar acompanhando aí, porque tudo que foi publicado aqui no site, né, que está publicado agora no momento, diz respeito aqui aos buscadores de asilo, basicamente. Não tem nada aqui em relação a estudantes, tá? Então, provavelmente nas próximas semanas a gente vai ficar sabendo o que o ministro e a equipe dele estão planejando de mudanças em relação aos estudantes de inglês, tá, gente? Então, assim que a gente tiver alguma confirmação, a gente traz aqui para vocês. Então, não fiquem apavorados, tá? Eu sei que tá rolando vídeo, tá rolando, sei lá, shorts, né, aí do pessoal, com uns títulos um pouco fantasiosos, assim, sensacionalistas, né? Falando, o intercâmbio acabou, é o fim do sonho, não sei o quê. Enfim, mas isso aí, gente, é só para, né, o pessoal clicar. Eu entendo, né? Porque provavelmente aqui eu ainda não decidi o nome do vídeo aqui que eu tô gravando, mas provavelmente vai ser um videozinho assim, um título meio clickbait, tá? Você não me xingue aí, não ache ruim que a gente usa clickbait, a gente quase nunca usa, tá? Mas quando a gente usa é porque o YouTube meio que empurra a gente para isso, tá, gente? Porque se você não coloca um título chamativo, ninguém clica no vídeo, tá? Então, se você não é inscrito no canal, você não ativou o sininho aí, nem venha reclamar comigo aí que o título tá meio fantasioso, tá? Então, sobre a reunificação familiar também, gente, que tem várias informações aqui que dizem respeito a isso, né? O que o governo pretende aqui com as mudanças é garantir que a pessoa, né, que está pedindo o reagrupamento de sua família, que está em outro país, ela tenha, né, condições de arcar com as despesas de seus familiares, né? Que eles não venham para cá ser um peso pro sistema aqui do país, né? Para o sistema social aqui do país, não venha receber benefícios e tudo mais. Então, essas regras vêm se endurecendo um pouco, justamente para que as pessoas provem que conseguem se sustentar e sustentar a sua família aqui, sem depender do governo. Só para vocês terem uma noção aqui dos números, né, em relação à proteção internacional, que seriam esses buscadores de asilo aqui, em 2020 e 2021, durante a pandemia, os números eram pequenos, em torno de 1.500 a 2.600, de 1.500 a 2.600 aplicantes, né, mas aí em 2022, 2023, 13.500 pessoas, mais ou menos, estavam aplicando para proteção internacional aqui na Irlanda, tá? E no ano passado, 18.500 pessoas aplicaram, só que os números aqui de 2025 vêm caindo bastante, já caíram em torno de 40%, então já mostra que, mesmo antes do governo mudar as regras, agora que está começando a mudar, já está tendo uma diminuição, mas mesmo assim, né, gente, eles tiveram que tomar uma atitude um pouco mais forte agora, porque o Reino Unido mudando a legislação deles lá, o que acontece? Boa parte da galera que estava lá, por exemplo, aplicando para asilo ou até ilegal, eles acabam querendo vir para a Irlanda, que é mais fácil, né? A gente tem conhecimento aí de que muita gente acaba simplesmente atravessando para a Irlanda do Norte, né, a partir do Reino Unido, e depois desce aqui para a República da Irlanda, né? Então, o governo também sabe disso, lógico, né? E eles estão preocupados com isso. Então, eles querem deixar a situação mais fechada, para evitar que tenha esse movimento de pessoas vindo de qualquer forma do Reino Unido para cá. E aí agora você deve estar aí meio revoltado, né? Você que está se planejando para vir fazer intercâmbio, fala, pô, mas os intercambistas, eles contribuem tanto, né, com dinheiro, com o trabalho, né, com força de trabalho e tudo mais, com mão de obra barata, e por que eles vão ser penalizados nesse caso? É que, gente, eu não sei se é questão assim de ser penalizados ou não, mas é que o governo tem mais autonomia, né, para poder mexer nessas regras aqui dos estudantes de inglês. Ele tem mais autonomia do que ele tem, por exemplo, para mexer nas regras sobre imigração e fluxo de refugiados, porque a Irlanda faz parte da União Europeia, né? Então ela não tem tanta autonomia assim para simplesmente falar, eu não quero mais receber refugiado. Não é assim que funciona. Ela tem que seguir as diretrizes que são decididas lá pela União Europeia também, tá? Então é muito mais fácil eles conseguirem mudar uma legislação aqui que fala sobre estudantes ou sobre os vistos de trabalho do que eles mexerem com refugiados e, né, imigração em geral, assim, né, de fora do país. Então, complica, gente. Então, a verdade é que os estudantes só são mais vulneráveis.
nesse aspecto. E eu já vi também bastante gente nos grupos aí meio revoltada falando que, mas eles não podem fazer isso porque se acabarem com o intercâmbio, com os intercambistas, o país para, porque não vai ter ninguém para trabalhar e porque são os intercâmbios, né, os estudantes que giram a economia do país. Gente, a Irlanda não é mais aquele paizinho rural que era 20 anos atrás, tá? O impacto que os estudantes internacionais aqui, não só das escolas de inglês, mas eventualmente até de universidades, o impacto não é tão grande assim na economia quanto o pessoal aí no Brasil acredita que é, tá? Aqui, hoje em dia, a economia da Irlanda gira em torno das Big Techs, né, que tem suas sedes europeias aqui na Irlanda, tá? Principalmente depois do Brexit. A indústria farmacêutica é muito forte aqui também, tá, gente? Então, assim, é um negócio bem, eu não vou dizer irrelevante, mas é um negócio muito menor, tá? É um impacto muito menor na economia. Então, assim, não vão achando que, não vão mexer porque vai alterar muito a economia, que não é por aí, tá? E aqui a população anda cobrando muitos políticos em relação à diminuição da imigração, principalmente por conta da crise imobiliária, que eu nem gosto de chamar de crise, porque é algo que já dura mais de 10, 15 anos, para mim não é uma crise, né? É uma situação permanente, né? Mas de qualquer forma, né, tá cada vez pior, não tem perspectiva de melhora, né? O governo não dá conta ou não quer, né, construir a quantidade de moradias que precisaria para poder diminuir o valor dos aluguéis e valor, né, de venda, né, das casas. Então, estão sendo bastante cobrados aqui pela população para poder diminuir a quantidade de gente chegando na Irlanda, tá? E também, lógico, tem gente que argumenta não só o problema aí na economia, é o problema também cultural, né? Um fluxo muito grande, muito rápido, né, de imigrantes de todos os lugares do mundo aí acabam alterando a cultura do país, né? A Irlanda é um país muito pequeno, né? Então, realmente, né? A gente pode dizer... Por exemplo, Dublin aqui, eu acho que o problema não é tão grande porque aqui é uma cidade já multicultural, já há bastante tempo, tem gente aqui do mundo inteiro, né? Mas, por exemplo, você imagina uma vilazinha, uma cidade pequena aqui da Irlanda que começam a chegar imigrantes, quase, sei lá, metade da população da cidade já começa a ficar com população de imigrantes. Vai alterar, né? E o pessoal não vai achar legal, né? Então tem isso também. Mas isso aí eu vejo que é minoritário, tá? O principal argumento aqui é econômico, tá? Porque o custo de vida vai subindo, não só aluguéis, mas o custo de vida no geral, né? E a população da Irlanda não estava acostumada com esse custo de vida alto, tá? E o que está acontecendo aqui, gente, que a gente percebe, né, nos últimos tempos, é que até trabalhos que normalmente não seriam feitos pelos irlandeses aqui, né, trabalhos mais de entrada, assim, né, que não exige muita qualificação, agora até os irlandeses estão começando a se mexer para pegar certos tipos de trabalho aí, porque a situação econômica está começando a ficar pesada, né? Então, esse negócio de viver de benefício também, os benefícios não são tão altos assim. Então, às vezes vale um pouquinho mais a pena trabalhar, né? Então, os caras estão começando a se submeter a trabalhos que eles ainda não se submetiam antes. Então, a gente tem visto aí também uma dificuldade maior dos estudantes, né? Principalmente para conseguir arrumar emprego, porque eles só podem trabalhar part-time, né? Então, tudo isso vocês têm que levar em consideração que vocês querem entender aqui a situação da Irlanda, tá, gente? Então, é isso, gente, que eu queria passar aqui no vídeo. Então, vocês aqui para entenderem, assim, por que isso está acontecendo justamente agora, logo na minha vez, né? Vocês têm que também olhar a situação dos outros países, né? A gente tem visto um movimento muito grande aqui na Europa, em países, por exemplo, como Portugal, que alterou suas regras agora recentemente, né? De novo, né? Eles estão alterando já há algum tempo, mas teve uma mudança bem recente agora em relação a até vistos de trabalho e tudo mais, né? Você teve mudanças muito recentes agora no Reino Unido. Você tem mudanças acontecendo na Itália também, que eu venho acompanhando, e outros países aí da Europa, com certeza, embora eu não acompanhe, mas eu sei que estão acontecendo mudanças, tá, em relação à imigração e basicamente estão tentando dificultar, né, a imigração para tentar conter a quantidade de gente que vem chegando. Um país que normalmente não falam muito, que eu não tenho visto de alterações ainda, mas que eu tenho certeza que vai ser o próximo que vai começar a adotar mudanças aí, vai ser a Espanha, tá? Então, a gente sabe que a Espanha se tornou um local atrativo para muita gente que agora já não vê mais Portugal, por exemplo, como um destino por conta das mudanças que aconteceram, ou até aqui um destino que muita gente sai aqui da Irlanda também depois vai para a Espanha, quando não consegue mais ficar com visto de estudante, por exemplo, aqui. Então, se você também está se planejando para morar na Espanha, seja rápido, tá? Porque eu vejo que num curto prazo já vai ocorrer mudanças lá também, tá? Principalmente em relação
essa regra da cidadania deles, que hoje em dia é muito, comparado com os outros países, aí você consegue de maneira muito rápida, tá? Relativamente, né? Então, eu acho que não vai se manter assim não, tá? Provavelmente vai começar a mudar, principalmente agora depois que Portugal mexeu, né? A quantidade de brasileiros que devem estar querendo ir para a Espanha agora, para não ter que voltar para o Brasil, deve ser bem grande. Então, deixa aí nos comentários, gente, o que vocês acham sobre esse assunto. Se vocês tiverem outras informações, deixa aqui também para compartilhar com todo mundo. Vamos fazer uma discussão aqui embaixo nos comentários. E valeu!